Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, ó Deus, e da tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, abre uma grande porta para nós. Traga proteção, traga livramento, traga direção. Pedimos também a cura sobre todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que receba um milagre de Deus. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, negativo, toda contaminação que entrou das trevas na mente dessa pessoa, no coração dela, seja agora levado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toque-os com o teu poder agora. Toque-os, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder, santifica a sua mente, seus pensamentos, no nome de Jesus Cristo. Oro também para que toda enfermidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a dores de cabeça, sinusite, renite, problemas na coluna, problemas nas pernas, nos pés, todo tipo de alergia, todo problema nos ovários, todo problema no útero. Eu declaro saúde agora na vida dessa pessoa, no sangue dela. Milagre de Deus agora tocando na vida dela. No nome de Jesus, eu oro pela cura total, pela cura completa, pela restauração no corpo físico dessa pessoa. Tu és Deus de maravilhas e eu libero uma palavra sobre o corpo físico dessa pessoa e eu digo, seja curado, seja curada agora. Essa mulher que não pode engravidar, eu libero uma palavra sobre a vida dela. Receba milagre, receba cura, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito de oração e jejum. É um jejum profético e cremos que Deus vai nos abrir uma grande porta. Por isso, seja agora alguém que anda no profético e libera uma palavra profética aqui nos comentários. Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí. Deus vai me abrir uma grande porta para a glória de Deus. Amém? E se você tem sofrido atrasos, perdas, decepções, tristezas, saiba que Jesus é a solução. E Ele me colocou aqui para dizer exatamente isso para você. Deus tem um plano. Oh, glória a Deus. Você pode vibrar junto comigo. Deus tem um plano. Creia, Deus tem um plano. Aí você diz, eu não consigo enxergar isso. Deus tem. E vai mostrar para você. Você crê? Você crê nisso? Que Deus tem um plano aí para a sua vida? Deus tem um plano poderoso, um plano grande aí para a tua vida? Crê? Eu creio. Eu creio. Ele tem plano para te livrar disso. Ele tem plano para te dar vitória. Ele tem plano para te guiar. Ele tem plano para você, para mostrar as coisas grandes e poderosas que Ele tem reservada para o teu futuro. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio nisso. E eu quero mostrar para você o que está escrito em Atos capítulo 12, do verso 5 ao 9. Essa palavra, ela é chave para quem está numa situação que não vê saída. Se você entrou aqui nessa oração e você está com um problema, você não sabe como vai sair desse problema, de repente você está sendo acusado injustamente por alguém ou por algo, ou você está com um problema financeiro, você acabou gastando demais, você fez negócios fora do tempo, você errou, ou pessoas que você esperava fazer negócios, começou, sabe, essas pessoas todas a se distanciar de você e sair da sua vida, e agora deixaram você, sabe, com problemas nas mãos para resolver, e você se vê sem saída. Essa palavra é a palavra que vai te ajudar a sair disso.
Você crê nisso? Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 12, verso 5 em diante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que tremendo isso. Pedro preso e a igreja orando. Quando você não vê como sair de uma situação, você tem que ter alguém orando por você. Não só você orando, mas pessoas orando por você. É isso que vai liberar um movimento de Deus em teu favor. A Bíblia diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é categórico aqui. Isso é, sabe, um sinal de Deus para você. Você precisa da intercessão de outras pessoas. Tem gente que diz assim: não, eu não acredito que você precise orar com ninguém. Você sozinho ora e lá Deus vai te escutar. A Bíblia diz que existem vários tipos de oração. Aquela oração que tu entra dentro do teu quarto, fecha a porta, fala só você e Deus, ali você chora, coloca as mágoas para fora. Existe aquela oração onde você recebe uma oração de alguém, alguém impõe as mãos sobre a tua cabeça e ora sobre você. Mas existe também a oração da igreja, a oração dos irmãos, a oração de pessoas em favor de nós. Há muito poder na oração, há muito poder na comunhão. Eu já comentei com vocês aqui, mas é importante eu comentar. Tem uma igreja lá no sul e essa igreja foi construída com oração. Sabe por quê? Porque um empresário da cidade tinha um grande negócio para fazer e o negócio não estava indo para frente, ele tentava e não conseguia. E ele foi até um pastor da cidade e ele disse para esse pastor: eu preciso que vocês orem para que o negócio saia. E se esse negócio sair, eu compro o terreno e eu construo a igreja para vocês. Olha só. E o pastor então moveu todos os grupos de oração da igreja, colocou a igreja a orar e a igreja ficou orando lá, parece mais de 40 dias. E a Bíblia nos fala que quando a igreja faz esse tipo de coisa, oração incessante, oração em concordância, há um movimento espiritual que é liberado. E foi o que aconteceu com a vida desse empresário. O negócio aconteceu, as travas foram tiradas e assim que ele finalizou o negócio, que estava tudo certo, ele chamou o pastor e disse: pastor, escolhe o terreno, vou comprar o terreno e vou mandar construir a igreja. E ele comprou o terreno, construiu a igreja e entregou as chaves para a igreja. Eu acredito que pessoas que colocam fé no poder da intercessão, elas recebem seus milagres. É por isso que a Bíblia diz aqui que mesmo Pedro na prisão, a igreja estava lá intercedendo. Era uma situação difícil. Sabe, eu acho que nós invertemos a ordem das coisas. Acredito que nós estamos tentando muitas vezes ganhar certas guerras no grito, na briga, no desespero. E a minha pergunta é: está dando certo? Não dá certo. Por quê? Porque nós precisamos entrar num outro tipo de nível, o nível de oração, o nível espiritual, para podermos vencer as batalhas que vêm a nós. E a Bíblia diz aqui, continuando: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, como se ele fosse um criminoso. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, com medo de que Pedro fosse ser um alto, bandido. E não era nada disso. Ele era um pregador da palavra. E diz aqui: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Olha o sobrenatural que aconteceu. Deus enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. A Bíblia diz que as cadeias que estavam prendendo a ele, de repente, soltaram. A porta se abriu e ele pensou que aquilo tudo era uma visão e tudo, sabe, era uma visão, mas ao mesmo tempo estava acontecendo no natural. E a Bíblia diz então que o anjo tirou Pedro da prisão e o conduziu até onde a igreja estava orando. Que tremendo isso! E isso me traz uma reflexão muito poderosa. Deus ouve e vê. Você não está sozinho nas suas lutas. Permaneça firme e estável, porque Deus já está planejando a sua vitória, a sua libertação. Que tremendo! A igreja orando e o plano sendo executado. Uma liberação tremenda acontecendo. Deus enviando um anjo do céu para abrir as cadeias, para tirar o homem da prisão. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Deus está colocando um plano em curso. Deus está projetando uma libertação. Deus está projetando uma saída para você. Deus está trabalhando no seu problema. Por isso, mantenha calma. Fique doce. Fique fora do medo e continue crendo que Deus já está planejando a tua vitória, o teu milagre, a salvação para a tua casa, a transformação dessa situação difícil que você está. E não importa o quão cabeluda seja uma situação, o quão difícil seja, sabe, um problema que você está enfrentando, Deus pode mudar a sua história. Ele pode mudar o que você está vivendo, creia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção, no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora orar por você, quero declarar o Salmos 91, quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com 8 pessoas agora. E se não ativou o sininho aí da notificação, ativa o sininho para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Tá? Tem um sininho aí, é só clicar e ativar todas as notificações. Eu recebi um testemunho da Mônica e ela escreveu assim: eu quero agradecer pela vitória que recebi na terça-feira passada. Antes mesmo de terminar a campanha, consegui a graça e o favor de Deus na homologação do meu processo, que já estava há 9 anos sem resolução, e o dia chegou. Agora poderei finalmente obter a escritura do meu imóvel. Deus é justo e fiel. Que Deus te abençoe, viu? E nós estávamos na semana passada no propósito da justiça de Deus. Você vê que cada campanha tem uma liberação especial de Deus aqui? Cada propósito tem uma liberação especial. Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve com fé. Libere no mundo espiritual essa palavra profética. Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Quero também avisar a todos lá do Sul que eu terei o tour profético nesse final de semana. Sexta estarei em Passo Fundo, sábado estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vão ser 3 dias onde eu vou ministrar cada dia sobre o Espírito Santo. E vou estar orando pelos enfermos, estarei liberando palavras proféticas e vai ser algo incrível. Um outro anúncio é o lançamento desse livro aqui, Café com Jesus, que você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Olha aqui que lindo que está o nosso devocional. Adquira esse livro
Já pegue alguns a mais para dar de presente para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que trabalham para você. E eu sei que esse livro aqui vai fazer a diferença na sua vida. Mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. E vamos ter a conferência A Cura. E vai estar comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e outros convidados. Serão 2 dias. E sabe o que nós vamos falar? Vamos falar sobre como vencer as crenças limitantes. Exatamente. Deus está dizendo para você e quer que essas travas saiam da sua vida para você viver algo novo, algo melhor. E se você quer fazer esse evento, essa conferência, o link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. E não creio que você tenha que ficar de fora. Está aí o nosso convite para você. Te aguardo. Tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Compartilhe e coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você e te abençoar agora, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa, Pai, que pode estar numa situação como a de Pedro, uma situação difícil, uma situação onde não se vê como que as coisas podem mudar. Os homens já deram a sua palavra, já não há mais possibilidade, não há nenhum tipo de perspectiva de mudança. No entanto, nós nos movemos pela fé e não pela vista. Por isso, eu quero liberar uma palavra profética. Deus te tirará de qualquer dificuldade, tirará você de qualquer zona de guerra, de qualquer ação que estiver prendendo você, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus está te visitando nessa hora, está quebrando as amarras, desfazendo a maldade. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento para a tua vida, para a tua casa e para os teus negócios. Oramos para que se reverta toda a adversidade, toda ação maligna de falência, de destruição, tudo aquilo que vem para desanimar essa pessoa, até mesmo diagnósticos, que não há possibilidade, que não há como resolver, que não há como melhorar. Eu oro por um milagre agora. Eu oro por uma intervenção no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra: saúde, paz, transformação, mudança de ambiente, mudança de realidade, vitória na tua vida agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja visitado por Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Senhor, quebra o jugo, completamente o peso que essa pessoa carrega, aquilo que oprime a vida dela, que ela seja livre agora, no nome de Jesus. Que o toque de Deus, o toque divino, venha sobre a tua vida agora. Seja livre, seja liberto, seja liberta no nome de Jesus, e que haja vitória na tua vida agora, no nome de Jesus Cristo.
Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. Tira dores, Pai, que essa pessoa esteja sentindo agora, nesse momento. E traga um refrigério, traga novas forças, traga, Senhor, uma capacidade maior. Essa pessoa, Pai, que está se sentindo incapaz para determinadas situações na vida dela, capacita ela, Pai, que agora ela entre numa parceria com o Espírito Santo e com essa parceria ela tenha vitória sobre qualquer inimigo em nome de Jesus. Eu te abençoo a ti e a tua casa e declaro, Deus vai abrir uma grande porta para nós. O nosso Deus é Deus de milagres, cremos nele e pedimos uma ação do céu sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus a glória, a Deus o louvor. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração e que Deus multiplique as bênçãos na tua vida, no nome de Jesus. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 1000 vezes mais na vida deste homem, desta mulher nessa casa, que o favor do Senhor seja abundante na nossa casa, que a sua presença encha a nossa vida, que o Senhor nos abra caminhos, nos abra grandes portas, que o Senhor nos dê livramento e que toda a cilada do diabo seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, coloque a tua mão sobre nós. Nos faça, Senhor, ir além, nos faça avançar, nos faça acelerar para o teu propósito e para o cumprimento daquilo que tu tens para a nossa vida. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e que a tua mão, Senhor, nos conduza em todas as coisas, nos guia, Senhor, nos proteja, Senhor, por todos os lados e pode trabalhar, Senhor, no nosso entorno. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, tu és o Senhor da nossa vida. Gerencie, Pai, nossos relacionamentos, aqueles que devem ficar e aqueles que devem sair. Gerencie, Pai, aquilo que deve ficar na nossa vida e aquilo que não pode ficar na nossa vida. Conduza-nos com sabedoria, com paz, com graça, com favor. Afasta a ansiedade dessa casa, a insônia, as preocupações, o jugo espiritual, no nome poderoso de Jesus Cristo. E nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração. Seja bem-vindo, amado, doce Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida e que nunca falte a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo na sua vida. Eu quero começar essa oração aqui falando das maravilhas do Senhor mais uma vez. Eu recebi o testemunho da Claudineia e ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Venho testemunhar que no dia 12 de agosto recebi uma cura na oração da manhã. Passei mais de 15 dias com um fluxo contínuo e já estava com anemia, precisando tomar ferro na veia. Mas após a oração o fluxo parou. Estou curada, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e que todas as bênçãos que recebemos nas orações sejam revertidas em bênçãos sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Que bonito seu testemunho, Claudineia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que o Senhor Deus te abençoe. O Senhor Deus derrame graça sobre a tua vida. E você que está nesse propósito aqui de oração, declare aqui nos comentários 1000 vezes mais na minha vida, família, negócios, em nome de Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia desse propósito, nós vamos ficar 14 dias orando para 1000 vezes mais. E Deus me deu uma palavra, essa é uma palavra um tanto forte, mas você precisa escutar, porque essa palavra, ela mudou completamente a minha vida. Quando eu compreendi isso e comecei a dar ouvidos a voz de Deus, consegui matar certas coisas em mim, então a vida de Deus pôde fluir.
Por isso o tema dessa palavra hoje é morrendo para dar fruto. Morrendo para dar fruto. Se algumas atitudes em nós não morrerem, nós não podemos frutificar. Escute essa palavra em João capítulo 12, verso 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu precisei ser quebrado para que a vida de Jesus pudesse fluir. A vida que o mundo precisava conhecer. Tem coisas na nossa vida que precisam morrer para que os frutos gerados pelo Espírito Santo, gerados pela palavra, gerados pela comunhão com Jesus Cristo, possam aparecer. O mundo, ele precisa ver o que Deus fez na nossa vida, as novas atitudes, os novos pensamentos, a nova visão, o novo comportamento. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser luz aqui nesse mundo. Mas eu só consigo iluminar se o meu eu conseguir render ele totalmente a Cristo, a palavra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Aqui nesse texto de João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É tremendo esse versículo, porque Jesus está falando dele mesmo. E ele nos ensina que o grão de trigo, para dar fruto, precisa morrer. Para a vida de Deus aparecer, os comportamentos errados, a mentalidade errada, as atitudes erradas precisam morrer. Eu precisei dar ouvidos a uma criança. Deus usou a minha filha para falar comigo. Eu precisei render o meu coração a uma instrução divina vindo de uma criança para que a minha vida acelerasse, para que os frutos aparecessem, para que a luz de Jesus se manifestasse na minha vida. Somos chamados a morrer para o nosso orgulho. O nosso orgulho, ele sempre quer dar a última palavra. O nosso orgulho, ele pode nos derrubar. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Naamã não tivesse vencido o orgulho, ele não teria aceitado a instrução profética que veio através do profeta Eliseu. Ele teve que quebrar o orgulho, ele teve que se render a Deus. Às vezes nós queremos estar no controle da nossa vida, o controle total, mas o controle da nossa vida está em Deus. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus e aprender. Para algumas coisas não devemos dar respostas, não devemos deixar com que o nosso coração seja inflado, sabe, por aquela prepotência, por aquele orgulho, pelo ego, que quer sempre ganhar. E digo mais, se você quer sempre ganhar numa conversa, o orgulho pode estar lhe dominando, pode estar querendo governar a sua vida. O orgulho, ele nos faz não ficar quietos. O orgulho nos faz fazer coisas fora da direção do Espírito Santo. O orgulho, ele te impede de ouvir a Deus. Ele deixa você cego. Ele lhe coloca em lugares escuros. O orgulho, ele traz uma independência. Nós somos chamados a morrer para nossa autossuficiência. Todos nós temos aquele pensamento que nós podemos, que nós conseguimos sem Deus. Nós precisamos colocar Deus à frente da nossa vida. Os resultados que você tem tido na vida talvez estejam mostrando para você que você precisa depender de Deus. Muitas pessoas que me escutam são capazes, são inteligentes, são trabalhadoras, têm se esforçado ao máximo e mesmo assim as coisas não estão fluindo na sua vida. E por que não está fluindo? Porque você ainda não morreu para a autossuficiência. Nós precisamos depender de Deus.
Nós precisamos depender da sua graça, do seu favor. Cristo na nossa vida. Eu tenho aprendido isso, que por mais que eu me prepare para algo, se eu não depender de Deus, aquilo que eu espero que aconteça não vai acontecer, porque não acontece pelas minhas próprias habilidades, acontece pela graça do Senhor Jesus Cristo na minha vida, porque a graça nos dá poder para fazer mudanças. A graça nos leva além dos limites humanos, nos leva além daquilo que foi calculado, além daquilo que está programado, além do previsto. Devemos aprender a andar sobre a unção e a graça do Espírito Santo. E fazendo isso, toda ação carnal da nossa vida que independe de Deus, se rende a Deus, se rende à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo. Reconheça que sem Deus você não pode alcançar nada duradouro. Nós precisamos de Deus a todo momento na nossa vida. Sem Deus eu não alcanço o que Ele tem preparado para a minha vida. Sem Deus eu não consigo construir nada que venha ficar, que venha permanecer. Por isso, não descarte os seus fracassos, mas aprenda com eles. Eles fazem parte da escola de Deus para você. E tudo isso está formando o seu caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Que a sua fragilidade o leve a buscar a sua face e que rios de água viva fluam do seu interior. Quando andamos nesse princípio, reconhecendo a nossa dependência de Deus, reconhecendo que precisamos dele, a nossa vida, ela fica totalmente rendida a Deus. Quantas vezes, sabe, na força do braço, eu tentei movimentar as multidões e nunca aconteceu. Quantas vezes, na força do braço, eu tentei abrir portas e não aconteceu. Fui preparado para mesas de negociação e tive um não como resposta. Mas quando aprendi a caminhar pelo Espírito Santo, na dependência de Deus, a morrer para certas atitudes dentro de mim, a morrer para a minha vontade e aceitar a vontade de Deus e não só aceitar, porque às vezes a gente aceita, mas não fica feliz com a vontade de Deus. Eu aprendi a amar a vontade de Deus e a saber que a vontade de Deus é perfeita para a minha vida. A vontade de Deus é sempre a melhor. Por isso aprendi a me render a Ele. Quando você morrer para essas atitudes erradas, para esses pensamentos errados dentro de você, então você vai começar a produzir frutos. E esses frutos vão alegrar o coração de Deus. Amém? E não só alegrar o coração de Deus, você vai se alegrar com esses frutos. Amém? Porque quando vivemos a vida de Deus em nós, Deus envia coisas para a nossa vida que não estava nos nossos planos. E a vontade de Deus vai atrair o melhor de Deus para a tua vida. Receba essa palavra como uma palavra profética sobre você. Deixa morrer algumas coisas, para que a vida de Deus possa fazer com que os frutos apareçam em nome de Jesus. Amém? E os frutos vão dar testemunho de você. Os frutos vão te revelar para o mundo, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra profética? Então escreve aqui nos comentários: eu preciso morrer para atitudes erradas e para minha velha natureza, para que o novo de Deus possa liberar 1000 vezes mais sobre mim. Glória a Deus. Pega essa palavra como palavra profética na tua vida. Quero agora declarar Deuteronômio 1:11, que diz assim: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Eu profetizo 1000 vezes mais na tua vida, tua casa, teus negócios e projetos, em nome de Jesus Cristo. Renda-se a Deus hoje e você vai abrir a sua vida para que 1000 vezes mais entre na sua vida, entre no seu caminho. Amém? Glória a Deus. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe agora
essa oração com 8 pessoas, mande para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas. Glória a Deus! Deixa eu falar para você dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento, é um devocional. A cada dia são 365 devocionais, só que tem um detalhe, são perpétuos e atemporais. O que isso significa? Que eles não têm data, você pode começar hoje mesmo. E também você pode começar pelo Café com Jesus 1 e depois ir para o Café com Jesus 2. Vai ser uma bênção na tua vida. Tem direções práticas que vão trazer vida, vão trazer paz, vão ajudar você no seu dia a dia. Se você quiser adquirir, vai lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu estou impressionado com aquilo que Deus está fazendo através desses devocionais. Eu espero que Deus te abençoe tremendamente através desses devocionais, que tenho certeza, eles nasceram no coração de Deus para abençoar e para cumprir um propósito na tua vida. Amém? E também quero lhe convidar a participar da Academia Kingdom Global. Essa semana nós vamos entrar num módulo novo e você não pode perder. Vá até o meu site www.vinicius07.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Eu quero agora declarar os Salmos 91 e enquanto eu declaro os Salmos 91, eu quero que você entenda o poder de uma palavra profética. Amém? Nós estamos profetizando, hoje é o primeiro dia desse propósito. Estamos profetizando 1000 vezes mais. E se você leva a sério o poder de uma palavra profética, você tem que ter disciplina e você tem que ter foco. De fazer esses 14 dias em oração firme junto conosco, crendo que Deus te abençoará. E um detalhe, semeie essa oração na vida de 8 pessoas ou mais. Semeie, se você acredita, nós semeamos naquilo que nós acreditamos. E se queremos ter colheitas abundantes e fartas na nossa vida, precisamos semear a palavra de Deus que está nos abençoando. Amém? Vou declarar os Salmos 91 e depois eu vou orar por você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder. Eu profetizo 1000 vezes mais na vida deles, Pai. E eu peço, derrama da tua graça o teu favor. Que a fartura entre nessa casa, que a abundância, a prosperidade, as riquezas de Deus entrem neste lugar. Também oro para que haja salvação nessa casa, que todos dentro dessa família tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, e é na autoridade do Teu nome que paralisamos agora toda ação contrária, toda obra das trevas, toda obra de inveja, toda contrariedade e resistência espiritual, e damos uma ordem: saia do caminho deste homem, saia do caminho desta mulher, e que a vida de Deus entre. A vida de Deus toque em você, a vida de Deus toque tua casa, a vida de Deus toque tua família. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder, que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, abre caminhos, abre portas, traga mais influência, mais força, mais favor sobre a vida deste homem e desta mulher. Oro, Senhor, para que dentro dessa casa a ansiedade não tenha poder, que dentro dessa casa
a doença não tenha poder, que dentro dessa casa a aflição não tenha poder, as preocupações não tenham poder, mas que essa casa esteja totalmente coberta, protegida e blindada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, e eu oro também para que todo jugo espiritual, tudo aquilo que está pesando sobre a vida dessa pessoa, tudo aquilo que está no seu entorno, tentando, Senhor, até mesmo sabotar os seus planos, os seus projetos, que isso seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para os teus filhos, dá conquista para os teus filhos e que haja intervenção sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Abre o céu sobre nós e libera das tuas promessas. Nos rendemos a ti, Pai, e que toda atitude ruim em nós possa morrer e se entregar totalmente a Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que a nossa vida venha a dar frutos, que o Espírito Santo gere vida em nós, que o Espírito Santo gere as promessas de Deus na nossa vida. Cremos e declaramos a nossa dependência total e completa de Jesus Cristo, da sua presença e da sua palavra. E eu libero, Senhor, a palavra profética, e a palavra profética vai acontecer muito mais do que essa pessoa tem imaginado, porque o Senhor nosso Deus é aquele que luta e peleja por nós. Ele está à nossa frente, nossa dependência, nossa fé, nossa confiança está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te entregamos nossa casa, Senhor. Te entregamos nossos filhos e pedimos a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração. Que Deus te guarde, proteja a tua casa e te livre de todo mal. Paz.